porque o culto ele continua. Nós somos sacrifícios vivos, nós continuamos cultuando a Deus. Quando der a hora de ir embora, de terminarmos a nossa reunião, o culto não acaba. Jesus ele fala para a mulher samaritana: olha, virá um tempo, e o tempo já chegou, que nem em Jerusalém e nem aqui no alto monte será a adoração, o culto. O culto acontecerá através daqueles que adoram em espírito e em verdade. Então nós precisamos ter essa boa consciência que o culto daquele que tem Jesus no coração, o culto nunca acaba. A oferta nunca termina. Por quê? Porque nós somos sacrifícios vivos. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés, nós estamos cultuando a Deus. Estamos cultuando a Deus dentro do ônibus, estamos cultuando a Deus quando estamos dirigindo, estamos cultuando a Deus quando exercendo a nossa profissão, nós estamos cultuando a Deus. Entregar o nosso corpo como sacrifício vivo. Saímos daqui, nós continuamos a cultuar, a entregar a Deus. No relacionamento com o próximo, nós estamos cultuando. No relacionamento dentro de casa com a esposa, nós estamos cultuando. Você que é crente, que é discípulo, o culto nunca vai terminar. Aleluia! É daqui da terra para a glória, e da glória os 24 anciãos louvando, adorando. Ou seja, o fogo tem que arder continuamente no altar. Nós somos sacrifícios vivos. O culto não termina, igreja. O culto continua. Aleluia. E precisamos ter essa boa consciência. Esse é o primeiro ponto da mensagem. Então precisamos ter essa boa consciência. Primeiro ponto, precisamos ter essa consciência que o culto não acaba quando fechamos a porta da igreja. O culto continua. E o segundo ponto dessa mensagem é: se o culto continua, o que você tem entregue a Deus, o exercício do seu culto, o que você tem entregue a Deus. Nós vamos para alguns textos da palavra em relação a Caim e Abel. Os primeiros filhos após a queda. Caim e Abel, Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. Ou seja, Deus rejeitou o culto de Caim e Deus aceitou o culto de Abel. O texto diz que Abel pegava das primícias do seu rebanho, ou seja, primeiramente ele exerceu o que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, na oferta, no culto, Caim obedeceu o princípio que Cristo falou para nós. A primícia ele pega e oferece a Deus. Já o texto vai dizer que Caim pegou sobre o que restou e entregou a Deus. Então precisamos ter essa análise, precisamos colocar no nosso culto diário se estamos entregando igual Caim ou igual Abel. Precisamos ter se estamos no princípio de culto como Caim ou se estamos no princípio de culto como Abel. Precisamos saber se em primeiro lugar na nossa mente vem o reino de Deus, vem o cultuar a Deus, vem o ofertar a Deus, ou se vem o que sobrou. Se sobrou no meu tempo, eu vou na igreja. Se sobrou um pouquinho desse valor aqui, eu vou ofertar, eu vou doar. Primeiro o reino, depois qual é o princípio que estamos usando
no relacionamento de cultuar a Deus, é o culto do que sobra, é o culto do que resta, ou é a primícia? E Deus não aceita qualquer culto, e Deus não aceita qualquer oferta, e Deus não aceita do modo que muitas das vezes nós queremos ofertar e entregar. Há um texto também muito interessante que fala: olha, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e deixa a oferta no altar, volte e conserte com o teu irmão para depois você ofertar. Então nós não podemos quebrar esses princípios. Paulo fala que o nosso culto racional, ou seja, precisamos ter essa boa consciência de cultuar a Deus. Qual é a qualidade de culto, a qualidade de oração, a qualidade de verdade, a qualidade que está aqui dentro? O primeiro mandamento diz: amar o Senhor de todo. Será que estamos fatiando o nosso coração diante do culto? Ao entregarmos a Deus, a gente fatia o nosso coração e temos aliança com o mundo? Sempre vai ter uma proposta para tirar o nosso culto genuíno a Deus. Sempre acontecerá uma proposta para que deixemos de praticar o princípio da primícia nas coisas do reino, de jogar para segundo lugar aquilo que deveria ser em primeiro lugar na nossa vida, em relação ao nosso culto a Deus. A gente vai questionar porque situações estão travadas na nossa vida. Isso daí não pode ter o mundo como referência, mas nós que somos discípulos de Deus, precisamos ter essa boa consciência de relacionamento com o Pai, porque o mundo espiritual, ele é ativo, ele vai acontecendo, e os nossos princípios com Deus, eles são 100% espirituais. Se nós conseguimos cumprir, pelo poder do Espírito Santo em nós, um mandamento, as consequências desse mandamento cumprido serão bênçãos sobre nossa vida. Mas caso contrário, a situação ela vai começar a ficar travada, porque a verdade não se mistura com a mentira, o justo não se mistura com o injusto. A Bíblia diz que o ímpio não permanecerá na tenda dos justos, ou seja, não podemos ter esse tipo de culto com Deus, de em um momento estarmos juntos com práticas que não correspondem àqueles que andam na luz, e depois nós vamos cultuar a Deus. Alguma coisa nesse ponto vai ficar travado nesse relacionamento. Se não houver o perdão, sabe, um coração que chegue e se arrependa e peça perdão ao Senhor, as coisas vão ficar travadas. Porque o Senhor sabe de todas as coisas, Ele sabe da verdade do nosso coração, e a palavra diz que não pode jorrar da mesma fonte água limpa e água suja. Não tem como existir um relacionamento de entregar um culto genuíno se na mesma fonte sai água suja e água limpa. Jesus disse que não tem como agradar a dois senhores. Então não tem como um culto ao Senhor não ser 100%. Se o teu culto for um culto de arrependimento, de um culto de entrega, de um culto que você quer deixar o seu coração rasgado na presença de Deus, que assim seja, que Ele é fiel e justo para te segurar pelas mãos e te pôr de pé, e te levantar quantas vezes for necessário, mas entregue um culto verdadeiro,
Entregue um culto: Senhor, eu não consigo me livrar desse pecado. Senhor, eu não consigo avançar em ter um coração generoso, em ofertar, em ajudar. Entregue um culto verdadeiro, porque aí o Deus verdadeiro vai livrar o teu coração de todas essas situações. Porque onde há verdade, onde há o conhecimento da verdade, onde há a prática da verdade, há liberdade. Essa algema pode ser quebrada. Agora, não entregue um culto escondendo essas coisas. Não importa a condição que você tenha chegado aqui, uma condição de erro, uma condição de luta para se livrar contra o pecado, com aquele pecado domesticado, aquele pecado que você tenta, mas não consegue. E aí chegou o momento de você cultuar a Deus, de abrir o seu coração, como foi aquele publicano. Aleluia! Não venha cultuar a Deus como fariseu, que fala que jejua, que fala que oferta, que fala que faz isso e aquilo, mas que no fundo não faz nada. É um culto de Caim. Olha, o teu culto precisa ser esse culto do publicano, que não é digno de estar na presença, que não é digno de estar aqui, que depende da misericórdia, que depende do perdão de Deus, que depende do amor de Deus. Esse culto você precisa apresentar. Esse culto nós precisamos apresentar a Deus, o culto de genuíno arrependimento ao Senhor. Oh, Jesus. Não use máscaras cultuando a Deus. Deus, Ele perdoa todos os pecados, está escrito lá: todos os pecados dos homens serão perdoados. Mas precisamos ter essa boa consciência de rasgar o nosso coração, de dar a Deus o melhor, ainda que seja o nosso pior. É o melhor para Deus quando entregamos com verdade. Você está entendendo? Sabe, como foi o filho pródigo: Pai, eu não sou digno de voltar na condição de filho. Eu não sou digno porque eu pequei contra os céus e contra ti, meu Pai. Então eu não sou mais digno. É esse culto que Deus deseja, o culto da verdade. Sabe, não importa a tua posição dentro da igreja, se você é pastor, se você é reverendo, se você é colaborador, se você é visitante. Deus deseja um culto nesse nível, um culto de reconhecer: olha, eu sou isso, mas não quero ficar assim. Aleluia. Esse é o culto verdadeiro. Essa oração, disse Jesus, a oração do publicano, ela foi ouvida e ele voltou para casa com a sua bênção. Mas a oração de mentira, de fariseu, ele já recebeu aquilo que veio buscar, a sua própria condenação. Então precisamos ter essa consciência. Não importa o teu pecado, meu irmão, não importa o que você fez, importa sim é você cultuar a Deus com a verdade daquilo que você é, e precisa do amor de Deus para ser transformado. E aí, olhando também de uma mulher que tinha um filho, e Israel passava por uma grande fome, aquela região toda ali, porque o bendito Elias disse para não chover, e não choveu, e colocou todo mundo numa situação de fome, porque numa região que o povo vive de agricultura, quando não chove a situação fica tensa. E o que acontece? Aquela mulher só tinha um bocado de azeite, um bocado de farinha, e aí o profeta, ele pede para ela: olha, faça para mim um bolo. E ela diz: eu só tenho um bocado de azeite, um bocado de farinha, e vou fazer para mim e para o meu filho, e essa vai ser a última refeição, e depois dessa refeição nós vamos morrer. E o profeta disse: é, verdadeiramente, mas faça para mim primeiro, e depois você come com seu filho. E quando você fizer para mim primeiro, não vai faltar
nem azeite, nem farinha na sua botija, até que Deus possa enviar chuva. Ou seja, será que hoje nós teríamos o coração desta mulher? Será que se eu te pedir um bocado do pouco que você tem para a igreja, você vai dar? Será aquela mulher, ela acreditou na palavra do profeta e fez, e deu para o profeta primeiro? O que aconteceu? Não faltou nem farinha e nem azeite para aquela mulher, e ela não morreu. Olha que princípio espiritual poderoso. Quando você, no pouco que você tem, você prioriza o reino de Deus, você prioriza a vontade de Deus, não vai faltar nem azeite nem farinha na sua casa. E isso é para aquele que crê. Para aquele que não crê, pode questionar, pode murmurar, mas para aquele que crê, não falta. Isso é questão de fé. Aquela mulher tinha um bocado de azeite, um bocado de farinha. E muitos iriam dizer: não, eu vou fazer para mim, para o meu filho, quando morrer. Mas aquele que separa a primícia para o Senhor, passa da morte para a vida, passa da fome para a multiplicação. Mas isso é questão de fé. E como eu falei no início, quem crê verá a glória de Deus. A palavra nunca vai te dispensar sem nada, porque a palavra ela é viva e eficaz para aquele que crê. E eu sempre falo, precisamos aprender no natural, entender, mas sermos revestidos com o sobrenatural. Precisamos sim estudar com a nossa consciência, com o nosso intelecto, mas também precisamos dessa fé, desse sobrenatural. Você tem acreditado na palavra? Você tem acreditado no que Jesus tem dito através das Escrituras para a tua vida? Por que os milagres não estão mais acontecendo? Nível de fé. Porque acreditamos mais no que vemos, porque acreditamos mais no nosso momento do que na palavra. Aquela mulher, ela acreditou na palavra do profeta e fez primeiro para ele. E quando a gente faz para ele, Jesus, ele nos abençoa abundantemente, muito mais daquilo que pensamos ou pedimos. Será que é de Deus eu pegar o meu carro e dar para aquela pessoa? Agora, se uma pessoa vem com um carro para dar para você, você nem pisca, você recebe logo, pega logo as chaves. Mas a Bíblia está dizendo que é o inverso, há maior alegria em você dar, e não maior alegria em receber. Então, por isso que o nosso Deus é um Deus alegre, é um Deus de festa, é um Deus que gosta de celebrar. Ele celebra com a gente porque Ele é um Deus generoso, Ele é um Deus amoroso. Irmãos, coloca uma coisa escrita no teu coração: não há amor sem generosidade, não há amor sem ter alegria de dar, de abençoar pessoas, não há. E agora, quem vai em missão de salvar tem o pressuposto de dar. E Jesus fala: aquele que entregar a sua vida em favor de mim, vai recebê-la. E aquele que não entregar a sua vida em favor de mim, vai perdê-la. Então, por isso que nessa manhã, possamos entregar a nossa vida para Jesus. E entregar a nossa vida para Jesus é entregar a nossa vida em favor do próximo. Ama o seu próximo como a si mesmo. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, você entrega para o seu próximo. E o seu próximo não é aquele que você ama, não é aquele que você tem simpatia, tem sintonia. Jesus falou: ame o seu inimigo e ore por aqueles que vos perseguem. Então o Evangelho é assim,
é amar quem não merece ser amado, é doar para alguém que não merece receber essa doação, porque Jesus se entregou por nós. Jesus se entregou por nós. Ele nos amou, como diz aquele louvor, sem nenhuma explicação. Precisamos dar. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também, olha, presta atenção, providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. José foi traído pelos irmãos. E agora para você que está aí, essa mensagem é para você. Para você que já recebeu afronta dentro da sua casa, e você tem condição de ajudar, olha o exemplo de José. Esse texto aqui, gente, o cara foi traído, jogado no poço, espancado, vendido, escravo, preso, tudo por causa dos seus irmãos. Se fosse eu e você, nós não queríamos ver essas pessoas nunca mais na nossa frente. Mas José, ele é um rio que corre como uma justiça de Deus na face da terra. Não uma justiça para dar o troco, mas a justiça de Deus é amor, misericórdia, perdão. E é difícil para nós, homens naturais, compreender o amor incondicional de Deus. Muitas das vezes Deus já perdoou pessoas, mas nós não perdoamos. Nós escolhemos os pecados, os quais queremos perdoar ou não. O sistema religioso não perdoa todos os pecados do homem, mas Jesus disse em Mateus que todos os pecados dos homens serão perdoados. E se Jesus disse isso, quem sou eu ou você, fariseu, de não querer perdoar pecados? E aí José, meu irmão, ele não somente perdoou, mas quando nós lemos aqui que José foi um homem rico, Deus colocou ele sobre uma riqueza e ele abençoou todos os seus familiares, seu pai, seus irmãos e os filhos dos irmãos, toda a família. José colocou nas melhores terras do Egito e sustentou cada irmão. Ei, se Deus te colocou sobre riquezas, não é para você colocar represas, mas para ajudar os seus familiares. Olha que exemplo lindo de José. Ninguém prega sobre isso aqui. Fala de José foi temente a Deus, fala que José perdoou os irmãos. Ei, perdoou e colocou dentro de uma casa e sustentou cada um. Por quê? Porque Deus fez de José um homem rico para o que? Abençoar pessoas. Se a tua riqueza é somente para si, aí Jesus disse que nessa questão é muito difícil um homem herdar o reino de Deus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus, do que um rico herdar o reino de Deus. Por quê? Porque dentro desse contexto. Agora eu vou muito mais além do que isso. O apóstolo Paulo fala que uma igreja, na sua pobreza, abençoou muito mais do que as igrejas que tinham condições de abençoar. Ou seja, o teu coração generoso não depende do que você tem como finanças para abençoar. Depende do coração de Deus que você tem para abençoar.
Não é o que você tem que faz de você um abençoador. É o teu coração, o teu bom coração que vai te levar a abençoar pessoas, independente daquilo que você tem ou não. Você se colocar como abençoador, Deus abre as portas. Sabe, às vezes você tem um pão, divide com o seu irmão. Olha aí. E eu fecho dizendo o seguinte: lembra-te de José, meu amigo. Abençoa a tua família. Abençoa a tua família. Às vezes, pessoas da tua família estão passando necessidade e você tem condição, mas você não abençoa. Por que não? Porque se eu cheguei aqui, ele também pode chegar. Olha o que ele fez. Eu passei a minha vida toda estudando, ele não. Meu irmão, não se trata disso. Se trata de generosidade, um coração generoso diante de Deus. Aleluia. Jesus não olhou para a nossa condição, para os nossos feitos, para nos abençoar. Ele nos abençoou quando nós éramos pecadores, da pior espécie. Então que possamos aprender, já que você não quer aprender com Jesus, aprenda com José, que foi homem igual a nós. Você está falando de Jesus? Jesus é o cara. Então José é o cara. Seja um José dentro da sua família, seja um José dentro do seu bairro, dentro da sua casa, dentro de onde você colocar a planta dos pés, seja um abençoador, porque o texto diz: há maior alegria em dar do que receber. E fazendo isso, nós estamos juntando, olha só, hein, tesouros nos céus, ok? Que possamos ter essa palavra como palavra de vida eterna, como palavra de prática diária. Amém? Deus nos abençoe rica e abundantemente. Graças a Deus.